Bem, então está na hora de começar a implementação do módulo de autenticação. E aí eu gostaria de começar pelo teste. Então eu vou duplicar o meu teste de usuários, eu vou chamar de auth, de authentication, e aí eu vou remover todos os testes exceto um, tá? Inclusive eu vou deixar comentado aqui, pois eu quero primeiro configurar. Então essa linha fica, esta também. Eu preciso do módulo de usuários, eu preciso criar um usuário, mas eu preciso também do módulo de autenticação, ainda a ser criado. Muito bem. Eu preciso das instruções de limpeza aqui para truncar a tabela users e aí eu vou escrever o teste. Então, login de usuário, eu preciso que este seja sucesso. Posteriormente, eu vou escrever um teste para quando o usuário fornecer login ou senha incorretos. Muito bem, então aqui eu vou apagar. Então eu preciso criar um usuário, eu sei que eu teria que utilizar estas duas informações para fazer o login. Então aqui eu vou dizer constant token, pois a ação de login retornará um token. E aí será uma promise e authenticate é o nome do método a ser criado lá no módulo ainda não existente. Então, será user@test.com a senha, pois tem que bater com o usuário criado. Muito bem. Então, eu quero primeiro determinar que o token token, porque o token retornado, aí para não confundir, eu vou chamar de result. Beleza. Result.token, pois o result é um objeto, ele não é nulo. Primeira coisa. Depois, eu quero determinar que não seja a quantidade de caracteres do token não seja igual a 0. E eu acho que isso já resolve para eu ter um teste minimamente decente da questão da autenticação. Muito bem, então eu vou salvar, meus testes estão rodando aqui. Certamente ele falhou e falhou muito feio porque ele não achou o módulo de autenticação. Então, primeira coisa é criar o módulo. Vamos lá. src services mysql, eu quero auth.js. E aí eu vou trazer o users para eu poder copiar algumas coisas aqui. Então, deixe-me ver, para não ficar digitando muito. Muito bem. O que eu tenho aqui? Eu vou chamar de auth, que é o nome do método, do módulo. O método será authenticate, ele vai retornar uma promise. Eu preciso das dependências, muito bem, só que aí aqui eu começo a fazer modificações. Então, módulo exports igual a auth. Legal, assim eu o deixo público para o mundo. Então, aqui eu quero selecionar ID e e-mail from users, where. Aliás, eu vou extrair isso daqui para algumas constantes. Então, a primeira será uma que eu chamarei de query string. Muito bem. Where ID igual, ou melhor, e-mail igual aqui, and password igual placeholder. Aí eu quero query data, que será um array, que receberá o quê? E-mail e password, tá? Voltando ao teste aqui, perceba que quando eu chamar o método authenticate, eu vou passar como primeiro parâmetro o e-mail, como segundo parâmetro a senha. Então é isso que eu estou implementando agora. E aí, eu preciso converter o password informado para SHA-1 para poder verificar com o que está lá no banco. Então, primeira coisa aqui no connection query, eu quero a query string. Segundo, eu quero passar query data
para os valores serem interpolados com os placeholders aqui, serem substituídos, substituir os placeholders. Muito bem. E aí, se tiver um erro ou a quantidade retornada for 0, ou seja, falso, então falha ao localizar o usuário. Muito bem. E aí eu executo o error handler. Caso contrário, eu preciso retornar o quê? Um token. Nesse momento, eu vou retornar somente algo qualquer aqui para ver o teste passando. Tá? Então, salvei esse cara. Muito bem. Os testes estão todos passando. Inclusive o de autorização. Por quê? Eu estou retornando um token e o token é maior do que 0. Mas a minha intenção aqui é gerar um token real. Para isso, eu preciso de um módulo. Esse módulo é chamado de JSON Web Token e eu vou instalar da maneira que eu instalo todos os módulos. JSON Web Token. Ok. Com o módulo instalado, basta eu fazer o require e aí eu já posso utilizá-lo. Então eu vou criar aqui uma constante chamada token, que será jwt.sign. Aí eu começo a utilizar o módulo para gerar o token. Tudo isso está devidamente documentado na página do GitHub do JSON Web Token. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer a partir de agora, é de memória, porque eu já estou bastante acostumado a utilizar este módulo. Legal? Então, a primeira coisa que eu quero passar aqui é um objeto, e aí eu, só para ele, o JSLint parar de reclamar, tá? Eu vou já retornar qualquer coisa que me retorne disso daqui. Então, aqui são informações minhas que eu gostaria de passar junto com o token. Eu quero passar e-mail e ID. Da onde eu consigo e-mail e ID? Const e-mail e ID é igual a results 0, ou seja, o primeiro encontrado aonde? O resultado dessa query aqui. Bem, então como eu estou selecionando essas duas colunas na query, eu terei as duas informações à disposição. Muito bem, então eu estou criando um objeto e aí eu estou passando as minhas informações. Eu preciso de uma palavra que seja utilizada para validar o token no futuro. Então, por enquanto eu vou escrever só macarrão aqui, tá? E aí eu quero determinar a expiração deste token. Então eu vou dizer expires in, e aí serão milissegundos. Eu quero que esse token tenha 24 horas de vida. Então eu pego 60 segundos, na verdade, desculpa, não são milissegundos, são segundos. Então são 60 segundos vezes 60 minutos numa hora vezes 24 horas num dia, tá? Então isso vai me dar a quantidade de segundos que existem em 24 horas. Então perceba, são 3 informações que eu estou passando aqui, sendo que a última é opcional. São as informações que eu quero mandar para o token, a minha palavra é a palavra de verificação, que eu vou melhorar depois, inclusive eu vou tirar de dentro do código, passando para o .env, e aí a expiração. E aí eu vou retornar o token. Com isso, eu vou rodar o teste, ou pelo menos analisar o teste que está aqui. Desconsidere o erro acima, tá? Eu vou limpar a tela, salvar o arquivo, e aí veja que eu tenho um teste ali passando. Só para ver como é que se parece um token, eu vou dar um console.log nesse cara aqui. Quando o teste rodar, ele vai mostrar o token para mim. E aí, veja que eu tenho um hash aqui com a instrução, com a estrutura de um JSON Web Token, que é a primeira parte, ponto, a segunda parte e ponto, terceira parte. E aí, se eu copiar esse cara e for no browser, jwt.io é a ferramenta online que me permite verificar o token.
Então, perceba que ele colocou user@test.com e ele está decodificando o token, ele está colocando a expiração, mas ele está dizendo que o token não é válido, porque ele não tem a palavra secreta para poder validar esse token. Mas eu sei a palavra secreta, que é macarrão. Então, quando eu digitar macarrão, não deu certo. Bom, deixa eu colar o token de novo. Deixa eu entender por que esse cara não tá. Provavelmente o acento. Não sei. Mas... ok, deixa eu mudar a palavra de verificação. Então, eu vou colocar um ali. Vou na janela buscar o novo token. Ok. Colei o cara ali. Beleza. Ele trouxe as informações, não disse que está válido, mas se eu utilizar a palavra, agora sim, assinatura verificada. Então, essa palavra-chave ela é o que garante que o token fornecido ele é válido. E se você ficou boiando nessa história de JWT, no meu canal do YouTube, onde você está vendo esse vídeo, eu tenho um vídeo só sobre a geração de um JSON Web Token, explicando o que é cada uma destas 3 partes que você vê aqui e como que um token pode ser validado e sua autenticidade garantida. Então, nesse vídeo agora, eu só espero que você entenda como gerar um JWT. Se você quiser entender exatamente como ele funciona, veja o outro vídeo. E agora eu vou trazer o Postman, pois está na hora de, uma vez que a gente tem o teste passando a implementação feita, está na hora da gente testar fazendo uma chamada real. Enquanto o Postman abre, na verdade ele já abriu, deixe-me terminar de fazer a implementação, porque eu criei o módulo, mas eu não tornei o módulo disponível para as minhas rotas, tá? Nem o módulo de usuários, nem o módulo de autenticação. Então, eu vou fazer isso agora. Beleza. Aqui acabou. E agora eu vou em HTTP, routes, e eu vou criar a rota de autenticação. Posso até copiar essa daqui. Eu vou chamar de autenticação db authenticate. Aí eu preciso de e-mail e password, que eu vou pegar de request params. Então aqui será uma chamada post. No post, nos parâmetros, eu receberei esses dois, passarei aqui, e aí eu vou retornar o quê? O token, que é o objeto retornado por este método, tá? Caso contrário, eu retorno um erro. E aí, tudo bem, então isso já vai deixar pronto para que eu, utilizando o endpoint da aplicação, autenticar, eu vou passar e-mail wwl@gmail.com, que é o e-mail que eu utilizei ali, password 1234556. Preciso voltar aqui no terminal para quê? Rodar o serviço. Você vê que o legal de você trabalhar com testes é que tudo que eu fiz e todo o resultado da minha programação eu vi no terminal mesmo. Eu não precisei ir até aonde o seu produto deve ser usado, nesse caso no Postman, ou no caso de uma aplicação que não seja um serviço de dados, seria o browser. Eu tenho o conforto de trabalhar só no terminal. E aí, quando eu for no local final de uso, aí é quase certo que estará funcionando. Vamos lá, deixa eu voltar aqui na rota, autenticação. Então eu usei o nome errado. Veja, é quase certo que estará funcionando. Nesse caso, ele está funcionando perfeitamente, tá? Para o próximo vídeo, o que eu vou fazer? Lá no teste, eu vou testar a situação de quando o cara passar uma informação que não é encontrada no banco de dados.
tá? Nesse caso, ele já está implementado, porque eu estou tratando o erro, mas eu gostaria de capturar isso daí num teste, porque se eu implementar o teste agora e rodar, ele vai me dar um grande erro. Então, mas isso fica para o próximo vídeo.